Sabe quando a gente olha para um documento contábil e parece grego? Cheio de número, termo técnico, dá até um arrepio. Mas olha, a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE, é bem mais legal do que parece. Pensa nela como se fosse o roteiro de um filme. O filme financeiro da empresa, que conta a história de como ela ganhou ou perdeu dinheiro num certo período. Então, bora mergulhar nessa história e desvendar esse roteiro. E para a gente entender bem essa história, nosso guia vai ter 5 partes. Primeiro, o que é DRE afinal? Depois, a gente vai montar uma passo a passo, do zero. Aí vamos ver que existem 2 formas de apresentar essa demonstração. Em seguida, uma parte super importante, a diferença entre o lucro que a empresa mostra nos relatórios e o lucro que o governo olha para cobrar imposto. E por fim, a gente fecha vendo o que a DRE realmente revela sobre a saúde de uma empresa. Olha, tem uma analogia que eu acho perfeita para entender a DRE. Pensa assim, se o balanço patrimonial é uma foto, sabe, um clique que mostra a situação da empresa num único dia, a DRE é o filme completo. Ela mostra toda a ação, a dinâmica, as vitórias, as derrotas financeiras que rolaram ao longo de um ano, de um trimestre, enfim, do período que for. Ok, falando de um jeito mais formal, a DRE é basicamente isso aí. É um relatório que coloca lado a lado tudo que a empresa ganhou com as vendas, as receitas, contra tudo que ela gastou para poder operar. O objetivo final é super direto, mostrar se no frigir dos ovos a operação deu lucro ou prejuízo. É como se fosse o placar final do jogo, sabe? E agora, olha que interessante, a DRE não está sozinha no mundo. Ela tem uma relação bem próxima com outra demonstração, a DRA, ou demonstração do resultado abrangente. Para simplificar, pensa na DRE como o jogo principal, que calcula o lucro que vem da operação do dia a dia da empresa. Já a DRA, ela é mais ampla. Ela pega esse resultado da DRE e junta com outros ganhos e perdas que não são da operação, mas que mexem com o patrimônio da empresa. Então, o resultado da DRE é a peça-chave, o coração que vai alimentar essa demonstração maior. Beleza, já entendemos o conceito, né? Então agora vamos para a parte prática, mão na massa. A gente vai construir a estrutura de uma DRE do comecinho. É como se fosse montar um quebra-cabeça. Cada peça que a gente encaixa nos dá uma visão mais clara do resultado lá no final. E todo quebra-cabeça começa por algum lugar. No caso da DRE, o ponto de partida é sempre a receita bruta. O que é isso? É o valorzão total de tudo que a empresa vendeu. Seja produto, seja serviço, é o valor bruto mesmo, antes de tirar qualquer desconto ou imposto. É o faturamento total, sem filtro nenhum. Só que, claro, nenhuma empresa coloca todo esse dinheiro no bolso. Da receita bruta, a gente precisa tirar o que chamamos de deduções. O que entra aí? Principalmente os impostos que incidem direto na venda, tipo ICMS, PIS, COFINS, e também as vendas que foram devolvidas, sabe, ou canceladas. O que sobra depois dessa limpeza é a receita líquida, e é daqui que a análise começa de verdade. Ok, próximo passo do nosso quebra-cabeça da receita líquida, a gente tira os custos direitos. O custo para produzir aquilo que foi vendido ou para comprar se for uma revenda. Esse é o famoso CMV, o custo da mercadoria vendida. O resultado dessa conta é o lucro bruto. E esse número já diz muita coisa, viu? Ele mostra se a empresa é eficiente na produção e qual é a margem que ela consegue em cima dos seus produtos. Beleza, já temos o lucro bruto. E agora? Agora a gente tira as despesas operacionais. Pensa que são todos aqueles gastos para manter a empresa de pé funcionando. Aluguel do escritório, o salário do pessoal do administrativo, marketing, conta de luz, de água, tudo isso. Depois de tirar essas despesas, a gente chega no lucro antes dos impostos sobre a renda. E essa tabela aí, ela é o nosso mapa completo. Ela mostra direitinho essa jornada que a gente fez. Começa lá em cima, na receita bruta, e vai descendo, subtraindo os custos, as despesas, somando outras coisas que podem aparecer, até chegar lá embaixo, na última linha, o resultado líquido do exercício. Esse é o número final da história, o famoso bottom line, o que realmente importa no fim do dia. Então, a gente já entendeu a estrutura básica, mas aqui tem um detalhe interessante. A história da DRE pode ser contada de 2 formas diferentes. Tudo depende de como a empresa decide organizar as suas despesas. E essa escolha, acredite, pode revelar coisas bem diferentes sobre o negócio. Essas 2 maneiras são por natureza ou por função. A classificação por natureza é a mais direta, a mais simples. Ela só lista o tipo de gasto. Por exemplo, salários, aluguel, matéria-prima. Ponto.
Já a classificação por função é diferente. Ela agrupa esses mesmos gastos de acordo com a área da empresa onde eles aconteceram. Por exemplo, custo dos produtos, despesas de vendas, despesas administrativas. Dá uma olhada nesse exemplo aqui de classificação por natureza. Repara como as linhas são bem específicas. Consumo de matérias-primas, salários e encargos, depreciações. É um método bem mais simples de montar, porque a empresa não precisa ficar quebrando a cabeça para dividir um gasto, tipo o aluguel, entre as diferentes áreas. É só listar o que foi gasto. Agora, olha o contraste com o método por função. Percebe a diferença? Aqueles mesmos gastos agora estão agrupados em blocos maiores: custo dos produtos vendidos, despesas administrativas. Esse formato aqui é visto como muito mais útil para quem vai analisar a empresa, porque ele mostra o quão eficiente cada área é. Por isso que investidores adoram esse modelo e é o mais usado pelas grandes companhias. Bom, e se parecia que já tinha acabado, se prepara que agora a história dá uma complicada. Existe uma diferença, e é uma diferença crucial, entre o lucro que a empresa calcula e mostra nos seus relatórios e o lucro que ela usa para, de fato, pagar imposto de renda. A pergunta é bem direta, né? O lucro que a contabilidade acha é o mesmo que a Receita Federal vai usar para calcular o imposto? E a resposta, na grande maioria das vezes, é um sonoro não. E por quê? Simplesmente porque as regras do jogo da contabilidade são diferentes das regras do jogo do imposto. Para aquelas empresas que estão no regime do lucro real, o lucro que vale para o imposto é calculado assim. Pega-se o lucro da contabilidade e ajusta. Esses ajustes são adições e exclusões de valores e são todos registrados num livro fiscal super específico, o LALUR. É nesse livro que a mágica acontece, adequando o resultado contábil para o que a lei do imposto de renda manda. E esse exemplo aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa só, a empresa teve um lucro, lá na contabilidade, de 100 mil. Só que ela também pagou 20 mil em multas de trânsito. Para a contabilidade, essa multa é uma despesa, diminui o lucro, normal. Mas, para a Receita Federal, essa despesa de multa não pode ser abatida. Então, o que acontece? A gente tem que pegar esses 20 mil e somar de volta ao lucro. Ou seja, o lucro real, que é a base para o imposto, sobe para 120 mil. Entendeu a jogada? Resumindo, então, o processo é esse em 4 etapas bem claras. Primeiro, calcula o lucro contábil, seguindo as regras da contabilidade. Segundo, faz os ajustes fiscais lá no LALUR, adicionando ou excluindo o que for preciso. Terceiro, com isso, a gente chega no lucro real, que é o lucro que vale para o imposto. E só aí, no quarto passo, é que se calcula o imposto de renda que tem que ser pago. Ufa! Depois de montar toda essa estrutura, de entender essas diferenças, vamos para o que realmente interessa. Afinal de contas, o que essa história toda que a DRE conta, o que ela revela sobre uma empresa? Por que ela é uma ferramenta tão vital para quem gerencia um negócio ou para quem pensa em investir? A DRE é de verdade um painel de controle do negócio. Com ela, a gente consegue ver se a operação é eficiente, se a empresa está dando mais ou menos lucro com o passar do tempo, qual é o impacto real dos custos e das despesas e, o mais importante de tudo, a capacidade que essa empresa tem de transformar vendas em lucro de verdade. É, sem dúvida, uma ferramenta de diagnóstico que não dá para ignorar. E para a gente fechar, fica aquela pergunta de $1 milhão. Ter um lucro líquido alto lá na DRE é garantia de que a empresa é um sucesso? A resposta mais rápida e direta é: de jeito nenhum. Pensa comigo. A DRE conta a história da rentabilidade, do lucro no papel. Mas ela não conta a história do dinheiro, do caixa. Uma empresa pode vender horrores, ter um lucro lindo na DRE, mas se os clientes não pagam, ela quebra por falta de dinheiro para pagar as contas. Tem uma frase famosa no mercado que diz: lucro é opinião, caixa é fato. Por isso, a DRE é só uma parte da história. O filme completo a gente só vê quando junta ela com o balanço patrimonial e, principalmente, com o demonstrativo de fluxo de caixa.